Ela estava no limite. 2 turnos, 16 horas de pé, cheiro de fritura no cabelo e os pés latejando. Quando entrou no carro e fechou os olhos, não sabia que o dono daquele carro era um dos homens mais poderosos do país e que aquele engano mudaria a vida dos dois para sempre. O despertador tocou antes do sol nascer. Sara abriu os olhos no escuro e ficou por alguns segundos olhando para o teto. Aquela rachadura fina no canto que ela já conhecia de memória, que estava lá desde antes de ela se mudar, que ela nunca teve tempo nem dinheiro para mandar consertar. 5 horas da manhã. O apartamento estava frio e silencioso, do jeito que só fica quando o mundo ainda não acordou e você já está de pé, carregando um peso que ninguém vê. Ela levantou devagar, sem fazer barulho, e foi até a cozinha. Aqueceu o leite, preparou o mingau, colocou os comprimidos do tratamento de Lara num copinho ao lado do prato, sempre na mesma ordem, sempre com o mesmo cuidado, como se a rotina fosse uma forma de oração. Depois, foi até o quarto da irmã, abriu a porta com delicadeza e ficou um instante só olhando. Lara dormia de lado, o rosto relaxado, a respiração lenta. Parecia tão tranquila que Sara sorriu. Um sorriso pequeno, daqueles que a gente faz não porque está feliz, mas porque precisa acreditar que vai ficar tudo bem. Ela saiu sem acordar a irmã. Fechou a porta do apartamento com cuidado, desceu a escada e entrou na garoa fina que já caía lá fora. O ponto de ônibus ficava a 2 quadras. Ela caminhou rápido, com a bolsa no ombro e o casaco que já estava pedindo aposentadoria, e pensou, como pensava toda manhã, nos números, o aluguel, os remédios, a conta de luz que estava atrasada, o tratamento de Lara que o plano básico não cobria e que ela bancava do próprio bolso, todo mês, sem falta, sem reclamar para ninguém. Quando chegou na lanchonete, Patrícia, a colega do turno da manhã, estava do lado de fora com a bolsa no ombro e uma expressão de quem não ia ficar nem mais 1 minuto. Sara, minha filha está com febre, preciso ir. Você consegue cobrir? Sara olhou para o relógio. Olhou para Patrícia. Pensou nos números outra vez. Pode ir, eu fico. Patrícia foi antes mesmo de Sara terminar a frase. E assim começou o dia. O movimento chegou cedo e não parou. A lanchonete ficava numa esquina movimentada, perto de um terminal de ônibus. E nos horários de pico era aquele tipo de lugar onde todo mundo quer tudo ao mesmo tempo e ninguém quer esperar. Sara atendia, anotava, entregava, sorria, resolvia, voltava ao caixa, atendia de novo. Os pés começaram a latejar por volta das 9 da manhã. Ela não parou. Por volta do meio-dia, a máquina de cartão travou no pior momento possível. Fila de 8 pessoas, todos com pressa, todos olhando para ela como se o problema fosse culpa dela. Sara ligou para o suporte técnico, segurou a fila com calma, ofereceu a opção de pagamento em dinheiro. Reorganizou tudo sem perder um pedido. Quando a máquina voltou, ela respirou fundo e continuou. Foi aí que Hélio chegou. O gerente entrou pela porta dos fundos com aquele andar de quem está procurando o problema. E encontrou. Parou no meio do salão. Olhou para a fila que tinha se formado durante a pane da máquina e virou para Sara na frente de todo mundo. Que bagunça é essa? Você não consegue controlar nenhuma fila? Sara sentiu o calor subir no rosto. Tinha clientes olhando. Tinha colegas olhando. Tinha uma menina de uns 8 anos sentada num canto que parou de comer só para ver o que ia acontecer. A máquina travou, Hélio. Já resolvi. Já resolvi. Ele repetiu com um tom que cortava. É sempre uma desculpa com você. Não era, e os dois sabiam disso. Mas Sara engoliu. Pediu desculpa por um problema que não tinha criado. Deu meia volta e voltou para o caixa. A menina de 8 anos voltou a comer. O mundo continuou girando como se nada tivesse acontecido. No intervalo do meio da tarde, Sara foi para o corredor dos fundos e ligou para Lara. A irmã atendeu no 3º toque. Oi, Sara. Oi, meu bem. Tomou os remédios? Tomei. Comeu alguma coisa? Comi um pouco.
Um pouco. Sara conhecia o um pouco de Lara. Sabia que significava quase nada. Sabia que a irmã dizia que estava bem para não preocupar, da mesma forma que ela própria dizia que estava bem para não preocupar Lara. As duas carregavam o peso uma pela outra e nenhuma das duas falava sobre o quanto pesava. Eu chego mais tarde hoje. Vou cobrir mais um turno. Sara, vai ficar bem, Lara. Eu te ligo antes de sair. Ela desligou. Foi até o banheiro. Fechou a porta por dentro, encostou as costas na parede e deixou as lágrimas virem, porque às vezes a gente precisa disso, não como fraqueza, mas como sobrevivência. 2 minutos. Ela se permitiu 2 minutos. Depois lavou o rosto, se olhou no espelho por uns 3 segundos, respirou fundo e voltou para o caixa. O segundo turno foi mais pesado que o primeiro. O corpo já estava pedindo descanso desde as 3 da tarde, mas a cabeça não deixava parar. Ela pensava nos remédios de Lara que estavam acabando. Pensava na conta que vencia na semana seguinte. Pensava nas horas extras que Hélio prometeu pagar no mês passado e que até hoje não tinham entrado na conta. Pensava e trabalhava. Trabalhava e pensava. Era assim todo dia. Uma senhora idosa chegou perto do final do turno, pediu um lanche, foi até a carteira e ficou branca. Meu Deus, esqueci a carteira em casa. Ela começou a se desculpar, a pegar a bolsa, a dizer que voltava. E Sara olhou para aquele rosto cansado de quem provavelmente tinha caminhado um bom tempo até ali e não pensou 2 vezes. Não precisa voltar, pode ficar. Mas eu não tenho como pagar agora. Eu sei. Sara já estava colocando o lanche numa bandeja. Pode sentar. A senhora ficou olhando para ela com uma expressão que misturava gratidão e surpresa, como se um gesto simples fosse coisa rara demais. E talvez fosse. Sara pagou do próprio bolso, em silêncio, sem contar para ninguém, e voltou para o caixa. Quando o último cliente saiu e as luzes do salão foram se apagando, a chuva já tinha chegado lá fora. Forte, daquelas que molham antes mesmo de você perceber. Sara pegou a bolsa, se despediu dos colegas que restavam e saiu pela porta dos fundos que dava para o estacionamento. O estacionamento era mal iluminado. Sempre foi. Ela já tinha reclamado disso com Hélio 2 vezes. Ele nunca fez nada. Ela estava exausta de um jeito que vai além do físico. Era o tipo de cansaço que pesa na alma, que deixa as bordas do mundo um pouco borradas, que faz a gente funcionar no piloto automático sem perceber. Foi por isso que não reparou. Foi por isso que quando viu o sedã preto estacionado no lugar de sempre, simplesmente puxou a maçaneta, que abriu porque estava destrancada, e entrou. O banco era macio. O carro cheirava diferente, mas ela não processou isso. A chuva batia no telhado com um som que parecia uma canção de ninar. Ela encostou a cabeça, fechou os olhos por um segundo e dormiu. Do lado de fora, no outro extremo do estacionamento, um guarda-chuva se movia na direção do carro. Passos firmes. Um homem que não tinha o hábito de ser surpreendido por nada. Que controlava empresas, reuniões, contratos e pessoas com uma precisão que seus concorrentes respeitavam e temiam, mas que estava prestes a abrir a porta do próprio carro e encontrar algo que nenhuma reunião, nenhum contrato e nenhuma planilha tinham como preparar ele para enfrentar. Roberto Andrade não era o tipo de homem que se surpreendia com facilidade. Aos 42 anos, ele havia construído um grupo empresarial que controlava mais de 200 unidades de alimentação espalhadas pelo país, tinha atravessado crises que quebraram concorrentes e saído do outro lado mais sólido do que entrou, havia tomado decisões difíceis sem perder o sono e enfrentado situações que fariam qualquer pessoa comum recuar, sem recuar uma vez sequer. Quem trabalhava com ele sabia. Roberto Andrade não se abalava, não gritava, não gesticulava, não perdia a compostura. Tinha aquele tipo de frieza que não é crueldade, é controle. Uma armadura construída tijolo por tijolo ao longo de anos que não foram fáceis.
Por isso mesmo, o que aconteceu quando ele abriu a porta do carro naquela noite foi algo que Tomás, que trabalhava com ele havia 11 anos, nunca tinha visto antes. Roberto destravou o carro, abriu a porta traseira e parou, completamente imóvel. Por 4, 5, talvez 6 segundos, que numa pessoa como ele equivaliam a uma eternidade. Havia uma mulher dormindo no banco traseiro do seu carro. Ela estava com a cabeça levemente inclinada, a bolsa apertada no colo, como se segurasse algo precioso mesmo dormindo, os cabelos ainda úmidos da chuva que tinha caído minutos antes. Respirava devagar, profundamente, com aquela respiração de quem não dormia direito fazia tempo, e finalmente o corpo tinha simplesmente desligado. Não por escolha, mas por necessidade. Roberto ficou olhando. A chuva batia no asfalto ao redor. O guarda-chuva ainda estava aberto na sua mão. Tomás desceu do banco do motorista e foi até ele com passos rápidos. "Patrão, o que foi? Está tudo..." Tomás viu a mulher e abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. "Eu acordo ela", ele disse, já se movendo na direção do carro. Roberto ergueu a mão, um gesto pequeno, quase imperceptível. Mas Tomás conhecia aquele gesto. Significava para. Significava espera. Significava que Roberto ainda estava processando alguma coisa e não queria interferência enquanto fazia isso. Tomás parou. Roberto fechou o guarda-chuva devagar e se inclinou levemente para dentro do carro. "Ei!" A voz saiu mais baixa do que ele pretendia. "Ei, você precisa acordar." A mulher franzou levemente o senho sem abrir os olhos. "O pedido da mesa 6 já foi", ela murmurou, com uma clareza estranha para quem estava claramente dormindo. "Já foi? Pode deixar." Tomás colocou a mão na boca para não rir. Roberto não riu. Ficou olhando para ela por mais alguns segundos com uma expressão que Tomás nunca tinha catalogado no repertório do patrão. Não era irritação, não era impaciência. Era outra coisa, algo que Tomás não soube nomear na hora, mas que guardou na memória porque era raro demais para esquecer. Foi então que Roberto viu o crachá. Tinha caído do bolso dela e estava no banco, virado para cima, com a foto e o nome legíveis sob a luz fraca do interior do carro. Roberto o pegou com cuidado, o tipo de cuidado que a gente tem com coisa que não é sua, e leu em silêncio. Sara Mendonça, atendente. Abaixo do nome, o logo da rede, uma das suas unidades. Ele ficou olhando para aquele crachá por mais tempo do que a situação exigia. Depois olhou para ela, para as mãos dela, especificamente, que descansavam abertas sobre a bolsa com uma espécie de rendição involuntária, a palma para cima, os dedos levemente curvados. Mãos marcadas. Não de forma dramática, não de forma que saltasse aos olhos, mas de um jeito que quem conhece trabalho de verdade reconhece. A pele ressecada na lateral dos dedos, as marcas pequenas de quem passa horas com as mãos em água quente, os nós levemente entumecidos de quem fica em pé muito mais do que devia. Roberto tinha visto mãos assim antes. Uma vez, há muito tempo. Num contexto que ele não gostava de revisitar. Ele se endireitou, fechou a porta com cuidado. Tentou acordá-la, mas ela dormia tão profundamente que mesmo chamando várias vezes, ela não acordou. Então sentiu compaixão por ela. Fechou a porta. Tomás ficou do lado de fora, olhando para ele através do vidro, com uma expressão que perguntava sem palavras o que diabos estava acontecendo. Roberto abaixou o vidro 2 centímetros. "Pode entrar e seguir." "Seguir? Para onde, patrão?" "Para casa." Tomás ficou parado por exatamente 2 segundos, o tempo que levou para entender que Roberto estava falando sério. Depois, deu a volta no carro, entrou no banco do motorista e saiu do estacionamento sem fazer mais perguntas. Era para isso que Roberto o pagava bem, para entender quando não era hora de perguntar. O carro entrou no fluxo da cidade molhada. As luzes dos postes se refletiam no asfalto úmido. A chuva havia diminuído para uma garoa fina que borrava o mundo lá fora.
No banco de trás, Sara não se mexeu. Roberto ficou de frente para o para-brisa, mas seus olhos se desviaram para o espelho retrovisor mais de uma vez durante o trajeto. Ela dormia com uma entrega total, sem tensão no rosto, sem o peso que ela claramente carregava quando estava acordada. Parecia mais nova dormindo, parecia mais leve, e mesmo com as diversas tentativas de acordá-la, ela continuava a dormir. Estava tão cansada que era como se dormisse pela primeira vez há dias. Ele pensou na frase que ela tinha murmurado. O pedido da mesa 6 já foi, trabalhando até no sono. O tipo de coisa que acontece quando o trabalho ocupa tanto espaço na vida de uma pessoa que não cabe mais só no horário. Transborda para dentro dos sonhos, para dentro dos momentos em que o corpo devia estar descansando, mas a cabeça não consegue desligar de verdade. Roberto conhecia esse transbordamento, mas no caso dele era diferente, era escolha. Ele trabalhava porque queria controlar. Porque controlar era a única forma que ele havia encontrado de não sentir o que não queria sentir. O que ela estava controlando? O que ela estava tentando não sentir? Ele não sabia. E, estranhamente, para um homem que raramente se interessava pelo que não era de sua conta, queria saber. O carro começou a subir a rua que levava até o bairro fechado onde ficava a mansão. As ruas ficaram mais largas, mais silenciosas. A garoa continuava. Sara continuava dormindo. Tomás desacelerou quando chegou na guarita. O segurança reconheceu o carro e abriu o portão sem precisar que ninguém parasse. Os portões de ferro se abriram devagar. Aquele som metálico suave que Roberto ouvia toda noite e que nunca tinha significado nada além de chegada. Rotina, mais um dia terminado. Naquela noite, o som foi diferente. Ele não conseguiu explicar por quê. O carro parou no pátio interno. Tomás desligou o motor e ficou quieto, olhando para o patrão, esperando alguma instrução que fizesse sentido dentro do universo que ele conhecia. Roberto ficou parado por um momento. Olhou para o espelho retrovisor uma última vez. Sara dormia. A bolsa ainda apertada no colo. A respiração ainda funda e lenta. Completamente alheia ao fato de que estava numa mansão, dentro do carro de um homem que ela nunca tinha visto na vida, a quilômetros de distância do estacionamento onde havia entrado, achando que estava indo para casa. Roberto abriu a porta do carro devagar e saiu sem fazer barulho. Ficou de pé no pátio por alguns segundos, olhando para a porta fechada do carro. A garoa molhava o ombro do seu terno. Ele não se mexeu. Tomás saiu também. Foi até ele e ficou ao lado, em silêncio, como fazia quando entendia que o patrão precisava de espaço para pensar. Foi Tomás quem falou primeiro com voz baixa. "O que o senhor quer fazer?" Roberto ficou mais alguns segundos em silêncio. Depois virou para ele com aquela expressão fechada de sempre, mas com algo diferente nos olhos, algo que Tomás não soube classificar. "Deixa ela dormir mais um pouco." Quando ela abriu os olhos, não havia chuva, nem lanchonete, nem estacionamento escuro. Havia silêncio, mármore e um homem olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia ler, e que assustava exatamente por isso. Sara abriu os olhos e não reconheceu nada. O teto era alto demais, a luz era suave demais. O silêncio era do tipo que não existe em apartamento de andar com vizinho em cima e carro barulhento lá embaixo. Ela ficou imóvel por alguns segundos, o cérebro tentando montar um quebra-cabeça com peças que não faziam sentido. E então se sentou de um salto, a bolsa ainda apertada no colo, o coração disparado. Não era o ônibus, não era o apartamento, não era lugar nenhum que ela conhecia. Era uma sala, grande, com pé direito alto, móveis que pareciam ter sido escolhidos um por um, com muito dinheiro e muito critério. Uma janela comprida que dava para um jardim escuro lá fora. Em cima de uma mesa de centro havia um copo d'água e um bilhete dobrado com o nome dela escrito à mão. Sara, numa caligrafia firme e sem floreios. Ela olhou para o bilhete, olhou para o copo, olhou para a janela.
Olhou para a porta. E foi para a porta. Estava destrancada. Abriu para um corredor igualmente silencioso, igualmente imenso, com quadros nas paredes e um piso que refletia a luz como espelho. Sara ficou parada na soleira sem entender se devia gritar, correr ou respirar primeiro. Escolheu respirar. 2 segundos, 3. Você está acordada. A voz veio de longe. Calma, grave, sem surpresa. Como se ele já soubesse exatamente quando ela ia abrir aquela porta. Sara virou. No fim do corredor, Roberto Andrade estava de pé com uma xícara na mão, o terno levemente amassado, como quem não tinha dormido muito, o olhar fixo nela com aquela expressão que ela não conseguia classificar. Não era ameaça, não era simpatia, não era nada que ela tivesse vocabulário para nomear. Quem é você? A voz de Sara saiu mais firme do que ela esperava. Onde eu estou? Ele caminhou em direção a ela com passos tranquilos, do tipo que não tenta apressar nada, e parou a uma distância respeitosa. Explicou. Com economia de palavras e sem drama, ela havia entrado no carro errado no estacionamento. Estava dormindo profundamente quando ele chegou. Ele havia trazido para que ela descansasse em segurança, em vez de deixá-la sozinha num estacionamento vazio de madrugada. Sara ouviu tudo, processou, e então sentiu o calor subir no rosto de um jeito que ela conhecia bem. Era vergonha. A pior qualidade de vergonha, aquela que aparece quando a gente não tem como justificar o que aconteceu, porque aconteceu por puro esgotamento, por descuido, por ser humano num momento em que precisava ser de ferro. Por que você não me acordou? Tentei. Ela lembrou vagamente de uma voz, de ter murmurado alguma coisa sobre trabalho. Fechou os olhos por meio segundo. Me leva para casa agora. Claro. Ele já estava colocando a xícara numa superfície próxima. Mas antes, agora. Roberto parou. Olhou para ela com uma expressão que em outra pessoa poderia ser lida como irritação, mas que nele era mais parecida com respeito involuntário. O tipo que a gente sente por alguém que não recua, mesmo quando deveria estar com medo. Ele foi buscar Tomás. Sara ficou parada no corredor, olhando para aquele piso espelhado que refletia uma versão dela que ela mal reconhecia. Cabelo amassado, uniforme da lanchonete, a bolsa velha no ombro. O tipo de imagem que em outros contextos a faria querer sumir. Ali, ela ergueu o queixo. Quando Roberto voltou, tinha um envelope na mão. É uma compensação pelo inconveniente, pelo tempo, pelo... Não quero. Ele parou no meio da frase. Sara, eu não disse meu nome para você. Ela olhou para o envelope e depois para ele. Você leu meu crachá? Sim. Então você sabe onde eu trabalho? Sei. Então guarda esse dinheiro. A voz era firme, sem agressividade, sem tremor. Eu não entrei no carro do Senhor de propósito. Não quero ser compensada por um erro meu. E não tenho o hábito de receber o que não ganhei. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros silêncios daquela noite, mais pesado. Roberto ficou olhando para ela com o envelope ainda na mão, e uma expressão que Tomás, que assistia tudo da entrada da sala com discrição, também nunca tinha visto. Era o rosto de alguém que acabou de ser surpreendido de verdade, não pelo que aconteceu, mas pelo que a pessoa diante dele escolheu fazer. Ele guardou o envelope. O trajeto até o apartamento de Sara foi feito em silêncio quase completo. Tomás dirigia. A cidade estava vazia naquele horário. Luzes amarelas dos postes, asfalto ainda úmido, o som baixo do motor. Sara ficou olhando pela janela, com a bolsa no colo e o crachá que ela havia encontrado no banco apertado na mão. O lembrete físico de tudo que ela era e de tudo que ainda faltava. Foi Roberto quem quebrou o silêncio. A pergunta saiu baixa, quase como se fosse para ele mesmo. Por que você não foi embora mais cedo? Sara continuou olhando pela janela por alguns segundos antes de responder. Porque eu precisava da hora extra. Só por isso? Ela virou o rosto para ele pela primeira vez desde que tinham entrado no carro. Havia algo nos olhos dela que não era raiva nem tristeza.
Era aquele tipo de cansaço que vai fundo, que mora em lugar que repouso de uma noite não alcança. Minha irmã está em tratamento. Voz plana, sem drama, como quem declara um fato. Os remédios não são baratos. O plano não cobre tudo. Então eu fico. Roberto não respondeu. Ficou olhando para ela por um momento e depois virou o rosto para a janela do seu lado. Tomás não disse nada. O carro continuou em silêncio pelo resto do trajeto, mas era um silêncio diferente agora. Tinha peso, tinha textura, tinha o tipo de coisa não dita que ocupa mais espaço do que qualquer palavra. O carro parou em frente ao prédio de Sara. Ela reconheceu a fachada com um alívio que não conseguiu esconder. A pintura descascando na entrada, o número torto na porta, a luz do corredor que piscava, fazia 3 semanas. Nunca tinha parecido tão bom de ver. Ela abriu a porta, saiu e, antes de fechar, se virou uma última vez. Obrigada pela carona. Uma pausa. Não pelo resto. E fechou a porta. Caminhou até a entrada do prédio sem olhar para trás, com aquele andar de quem não vai dar a satisfação de demonstrar que foi afetada. Entrou. Subiu a escada. Dentro do carro, Tomás esperou alguns segundos antes de falar. Para casa, patrão? Roberto não respondeu de imediato. Estava olhando para a janela do 3º andar, escura ainda, porque Sara ainda não tinha chegado lá. Ficou esperando. Quando a luz acendeu, ele ficou olhando por mais alguns instantes. Então abriu o celular, acessou o sistema interno do grupo, digitou o código da unidade que estava estampado no crachá dela e esperou os relatórios carregarem. O que apareceu na tela não era o que ele esperava encontrar. Os números estavam errados. Não de forma sutil, de forma que alguém que soubesse o que estava fazendo teria que trabalhar muito para montar aquela distorção. Desvios pequenos, distribuídos ao longo de meses, cuidadosamente diluídos para não chamar atenção numa análise rápida. Mas Roberto não fazia análises rápidas. Sua mandíbula endureceu. Tomás. Sim, patrão. Amanhã cedo. Quero visitar uma unidade. Tomás sabia que não era pergunta. Sabia o tom. Sabia que quando Roberto usava aquela voz, alguma coisa estava prestes a mudar. E que quem tivesse no caminho errado ia descobrir isso da pior forma possível. Qual unidade? Ele perguntou, apenas por protocolo. Roberto não tirou os olhos da janela acesa lá em cima. Disse o endereço da lanchonete de Sara. Os números daquela unidade estavam errados há meses. Alguém estava desviando. E Roberto ainda não sabia que por trás daqueles números havia uma história que envolvia Sara de um jeito que ela nem suspeitava. E que Hélio faria qualquer coisa para esconder. Sara chegou na lanchonete no dia seguinte com o mesmo horário de sempre. Não tinha dormido bem. Tinha ficado acordada por um tempo, olhando para o teto, aquela rachadura conhecida, e pensando em coisas que não queria pensar. No carro, na mansão, no homem que não gritou, na forma como ele havia ficado olhando para as mãos dela sem perceber que ela estava vendo. Na pergunta que ele fez no carro, quase sem querer, como se a resposta importasse de verdade. Ela tinha acordado Lara, preparado o café, conferido os remédios e saído. Rotina. A rotina era o que segurava tudo no lugar quando o resto ameaçava desmoronar. Na lanchonete, o dia começou igual a todos os outros. Pedidos, caixa, fila, sorriso. Hélio chegou mais tarde do que devia e não cumprimentou ninguém. O tipo de comportamento que ele se permitia porque podia, porque ninguém ia reclamar, porque todo mundo precisava do emprego. Sara notou, não disse nada, nunca dizia. Foi por volta do meio da manhã que a porta da frente abriu de um jeito diferente. Não era cliente. A cadência era outra. Passos firmes, sem pressa, sem o olhar perdido de quem procura a mesa. Sara estava de costas organizando o balcão quando ouviu o silêncio. Não o silêncio de lugar vazio. O silêncio de lugar cheio, onde todo mundo para ao mesmo tempo, porque entrou alguém que muda a temperatura do ambiente só de aparecer. Ela virou. Roberto Andrade estava na entrada com 2 homens ao lado, carregando pastas.
o olhar já varrendo o salão com aquela precisão de quem foi treinado a enxergar o que os outros não veem. Terno escuro, postura reta, expressão fechada. O tipo de presença que não precisa anunciar quem é porque o ambiente já reorganiza sozinho ao redor dela. Sara sentiu o estômago virar. Do outro lado do salão, Hélio também o viu e ficou branco numa fração de segundo antes de recompor o sorriso e atravessar o salão em direção à entrada com a mão já estendida, a voz já no tom mais gentil que Sara havia escutado saindo daquela boca em meses. Doutor Roberto, que surpresa! Seja muito bem-vindo. Roberto apertou a mão sem sorrir. Olhou para o salão. Olhou para os funcionários. E por um instante, apenas um instante, o olhar dele pousou em Sara antes de continuar varrendo o ambiente como se ela fosse mais um elemento do cenário. Ela virou de volta para o balcão. O coração batia mais rápido do que devia. A visita começou pelos fundos. Cozinha, estoque, área administrativa. Hélio conduzia Roberto e a equipe com a energia de quem ensaiou cada passo, apontando melhorias que ele próprio nunca havia implementado, citando números que Sara sabia que não eram reais, sorrindo com uma facilidade que ela achava repugnante exatamente porque era tão convincente. Sara continuou trabalhando, cabeça baixa, ritmo constante, sem se aproximar do grupo. Foi quando o sistema travou de novo. Não era a primeira vez naquele mês. O equipamento estava ultrapassado. Hélio havia prometido troca faz tempo. Nada havia mudado. Mas dessa vez a fila cresceu rápido demais. 3 pessoas. 5. 8. Uma delas com criança no colo que começava a reclamar. Outra com pressa evidente, batendo o pé, olhando para o relógio. A colega no caixa chamou Sara num sussurro de desespero. Sara foi. Avaliou o sistema em segundos, identificou o travamento, reiniciou a sequência correta enquanto simultaneamente se virava para a fila com uma calma que ela não estava sentindo por dentro, mas que havia aprendido a projetar por fora. Pessoal, 1 minutinho só. Já estamos resolvendo. Quem preferir pagar em dinheiro pode vir aqui comigo que a gente agiliza. 2 clientes foram para o caixa dela. Os outros esperaram. Em menos de 3 minutos, a fila estava fluindo de novo. A criança tinha parado de reclamar porque Sara havia passado um guardanapo dobrado em formato de chapéu por cima do balcão enquanto digitava, sem olhar, como quem faz mágica sem pensar. A mãe olhou para ela com um sorriso de gratidão que Sara respondeu com um aceno discreto antes de voltar para o sistema. Ela não viu Roberto parado na entrada da área administrativa, observando tudo. Mas Tomás viu, e viu também a expressão do patrão. Aquela expressão que ele estava começando a reconhecer e que não tinha nome ainda, mas que aparecia toda vez que Roberto olhava para Sara. Hélio também não tinha visto Roberto parar. Estava de costas, revisando uma planilha com um dos homens da equipe, quando se virou e encontrou o patrão olhando na direção errada para uma inspeção. Olhando para Sara. Hélio processou aquilo em silêncio, rapidamente, com o tipo de inteligência que pessoas como ele desenvolvem, não para construir, mas para se proteger. Ele atravessou o salão, chegou até Sara e ficou ao lado dela no balcão, com uma familiaridade que ela nunca havia recebido dele em nenhum dia de trabalho. Sara é a nossa melhor atendente, ele disse alto na direção de Roberto, com o sorriso mais caloroso que tinha no repertório. Resolve qualquer situação, a gente não funciona sem ela. Sara não virou o rosto para Hélio. Continuou olhando para o caixa, para as mãos, para qualquer coisa que não fosse a face daquele homem que havia gritado com ela na frente de clientes dias antes e que agora usava o nome dela como cartão de visita. Roberto ouviu. Não respondeu. Olhou para Hélio por um segundo, apenas um, e voltou para a inspeção. Mas antes de virar, olhou para Sara, e ela estava olhando para ele. Não durou mais que 2 segundos. Ela desviou primeiro. Ele continuou andando. Mas naqueles 2 segundos havia uma comunicação inteira que nenhum dos dois teria como colocar em palavras.
Um reconhecimento mútuo de que ambos haviam visto e entendido exatamente o que Hélio havia feito. A inspeção terminou 1 hora depois. Roberto e a equipe se reuniram na área administrativa por mais alguns minutos e então foram saindo. Hélio os acompanhou até a porta com o mesmo sorriso do início, a mão novamente estendida, a voz novamente no tom mais gentil. Roberto apertou a mão, virou para sair. Então parou. Sem se virar para Hélio, falou baixo para Tomás, que estava ao seu lado. Deixa um envelope para a Sara, com meu contato. Hélio ouviu. O sorriso não saiu do rosto, mas algo nos olhos mudou. Algo pequeno, rápido, que ninguém teria notado se não estivesse procurando. Tomás foi até a recepção, deixou o envelope lacrado com o nome de Sara escrito na frente e voltou. Roberto saiu sem olhar para trás. Sara só descobriu o envelope no final do turno. A recepcionista entregou com um olhar curioso que Sara não correspondeu. Ela pegou, colocou na bolsa e esperou chegar ao corredor dos fundos para abrir, sozinha, longe dos olhares. Dentro havia um cartão simples com um número de contato e uma folha com uma proposta formal. Cargo de gestora numa unidade nova da rede. Salário 3 vezes maior do que ela recebia. Benefícios, estrutura, uma oportunidade que ela não tinha como fingir que não significava nada. Sara ficou olhando para aquele papel por um longo tempo, não de emoção, de desconfiança, porque ela havia aprendido, da forma mais dura, que quando algo parece bom demais sem explicação, a explicação geralmente é a parte que mais dói. Ela dobrou o papel, colocou de volta no envelope e guardou na bolsa. 2 dias depois, sem avisar, sem marcar, sem pedir permissão, ela foi até o endereço do escritório central, que havia pesquisado por conta própria, e pediu para falar com Roberto Andrade. A recepcionista olhou para ela com o tipo de olhar que diz: "Você tem certeza?" Sem usar essas palavras, Sara sustentou o olhar. "Pode falar que Sara Mendonça está aqui. Ele vai querer me receber." Sara ficou parada na porta sem conseguir falar. Como ele sabia? Como alguém que ela mal conhecia sabia de algo que ela escondia de todo mundo? E por que dos olhos dele não saía mais nenhuma frieza agora? A recepcionista do escritório central era jovem, bem vestida e tinha aquele tipo de sorriso treinado que não chegava nos olhos. Quando Sara entrou pela porta de vidro e disse que queria falar com Roberto Andrade, o sorriso permaneceu exatamente igual. Mas os olhos fizeram uma varredura rápida, daquelas que avaliam sem parecer que estão avaliando. O uniforme da lanchonete, a bolsa simples, o cabelo preso sem cerimônia. Sara viu a varredura. Não desviou o olhar. "A senhora tem agendamento?" "Não! O senhor Roberto não recebe sem agendamento. Se quiser, posso verificar uma data disponível para... Pode falar que Sara Mendonça está aqui." Uma pausa calculada. "Ele vai querer me receber." A recepcionista ficou olhando para ela por um segundo, com aquela expressão de quem não sabe se deve rir ou chamar segurança. Então pegou o telefone com delicadeza e discou um ramal interno. Virou levemente de lado enquanto falava. O tipo de gesto que as pessoas fazem quando não querem que você ouça, mas que acaba não escondendo nada. Sara ouviu a pausa do outro lado da linha. Ouviu a recepcionista repetir o nome. Ouviu outra pausa, mais longa dessa vez. 30 segundos depois, a recepcionista desligou e olhou para Sara com uma expressão levemente diferente da que tinha antes. "Pode subir." 12º andar. Sara não sorriu. Agradeceu com um aceno e foi até o elevador com aquele andar de quem sabia que ia ser recebida antes mesmo de entrar. 2 dias haviam passado desde o envelope. 2 dias em que ela havia trabalhado normalmente, dormido pouco, olhado para aquela proposta dobrada em cima da mesa de cabeceira mais vezes do que queria admitir. 2 dias pensando na mesma pergunta que não saía da cabeça. Não o que ele quer, mas como ele sabia de Lara. Porque ela não havia contado. Havia dito apenas que a irmã estava em tratamento,
No carro, numa frase seca e sem detalhe. Não era o suficiente para montar uma proposta daquele tamanho. Alguém havia pesquisado, e isso mudava tudo. O 12º andar era diferente dos outros. Mais silencioso, mais espaçoso, com aquela qualidade de ar que lugares com muito dinheiro têm, e que é difícil de descrever, mas impossível de não perceber. Uma assistente a conduziu por um corredor até uma porta. Bateu 2 vezes e abriu. Roberto estava de pé perto da janela quando ela entrou. A cidade se espalhava lá atrás como um cenário. Prédios, movimento, vida acontecendo em escala que dava vertigem. Ele virou quando ouviu a porta e ficou olhando para ela por um momento sem dizer nada. Sara entrou, ficou de pé no centro da sala e colocou o envelope em cima da mesa entre os dois. Como você sabia de Lara? Sem preâmbulo, sem bom dia, direto. Roberto olhou para o envelope, olhou para ela. Então foi até a cadeira, sentou e juntou as mãos sobre a mesa com aquela compostura de sempre. Mas havia algo diferente nele naquele dia. Uma tensão pequena em algum lugar que Sara não conseguia localizar com precisão. Quando pesquisei a unidade, cruzei os dados dos funcionários por protocolo padrão do grupo. A voz era neutra, técnica. Seu nome apareceu vinculado a um dependente cadastrado num plano básico. O nome do dependente apareceu numa lista de espera do centro de cuidado especializado que o grupo mantém. Sara ficou em silêncio. A lista tem 243 pessoas. Ele continuou. Sua irmã está na posição 187. O número caiu no silêncio da sala como uma pedra na água. 187. Sara já sabia o número. Ela mesma havia ligado para verificar semanas atrás. Havia ouvido a atendente dizer com uma gentileza que não amenizava nada. Havia desligado o telefone e ficado olhando para a parede por um tempo que não soube medir. O que você quer em troca? A pergunta saiu seca. Roberto ergueu os olhos para ela. Nada. Ninguém faz nada por nada. Eu sei. Ele se levantou devagar e foi até a janela. O mesmo movimento de quem precisa de distância para falar alguma coisa que não tem costume de falar. Mas tem coisas que a gente faz não por troca. Faz porque não fazer seria impossível. Sara não respondeu. Esperou. Roberto ficou olhando para a cidade lá embaixo por alguns segundos. Quando falou, a voz tinha uma textura diferente. Não era mais o empresário, não era mais a armadura. Era outra coisa, algo mais fundo. Eu tive uma irmã. Sara não se mexeu. Mais nova do que eu. Teimosa. Um traço mínimo de algo que poderia ter sido sorriso passou pelo rosto dele e sumiu. Passou por uma situação de saúde delicada quando eu ainda não tinha nada. Quando o dinheiro que eu tinha mal dava para o aluguel e ela precisava de um tratamento que nenhum plano básico cobria e nenhuma lista de espera alcançava a tempo. Ele parou. A cidade continuava lá embaixo, indiferente. Eu não consegui. A voz não tremeu, mas havia um peso nela que era pior do que tremor. Não há tempo. Fiz tudo o que estava ao meu alcance e não foi suficiente. E depois disso, eu passei anos construindo tudo isso. Um gesto mínimo em direção à sala, ao prédio, ao grupo inteiro, sem saber muito bem se estava construindo por ambição ou se estava tentando provar alguma coisa para alguém que não estava mais aqui para ver. O silêncio que se seguiu era do tipo que não pede para ser preenchido. Sara ficou olhando para ele. Para as costas dele, para os ombros ligeiramente abaixados, para a forma como ele segurava o peso daquela história num corpo que havia aprendido a não mostrar nada. E ela reconheceu aquilo. Reconheceu da forma mais profunda possível, porque era o mesmo peso que ela carregava, a mesma negociação diária entre o que sente e o que mostra, entre o que teme e o que faz mesmo assim. Como ela se chamava? Sara perguntou baixo. Roberto não virou de imediato. Ana. Sara fechou os olhos por um segundo. Quando Roberto finalmente se virou, havia algo diferente no rosto dele. Não era vulnerabilidade. Não era exatamente isso.
Era o rosto de alguém que acabou de colocar algo pesado no chão depois de carregar em pé por muito tempo. Ele foi até a mesa, abriu uma gaveta e retirou uma pasta fina. Colocou na frente de Sara. Essa é a lanchonete onde minha mãe trabalhou os últimos anos antes de adoecer. Sara olhou para a pasta. Havia uma foto da unidade. A mesma entrada, a mesma esquina, o mesmo terminal de ônibus do lado. Era a lanchonete dela, exatamente a mesma. O chão pareceu se mover levemente sob os pés de Sara. Ela trabalhou lá por anos. Roberto continuou com a voz baixa. 2 turnos quando precisava, sem reclamar, sem que ninguém notasse o quanto pesava. Uma pausa. Até eu pesquisar aquela unidade e encontrar seu nome, eu não sabia como seria ver isso de fora. Sara olhou para a foto, olhou para ele, e então, sem conseguir evitar, sem querer evitar, sentiu as lágrimas virem, não de tristeza, não só de tristeza. Era alívio. Era o tipo de alívio que aparece quando alguém finalmente enxerga o que você carrega sem que você precise explicar, sem que você precise pedir, sem que você precise ser outra coisa que não o que é. Ela não escondeu. Deixou. Roberto não disse nada. Não se aproximou. Apenas ficou de pé do outro lado da mesa, respeitando aquele momento com o mesmo cuidado com que havia respeitado o sono dela naquela noite no carro. Quando Sara se recompôs, limpou o rosto com as costas da mão e olhou direto para ele. Eu aceito a ajuda para Lara. Voz firme, olhos ainda úmidos. Mas a proposta de cargo, eu não quero por favor, por pena ou por memória da sua mãe. Se eu aceitar, vai ser porque você me provou que mereço, e não o contrário. Roberto ficou olhando para ela por um longo momento. Então, pela primeira vez desde que Sara havia entrado naquela sala, ele assentiu. Não disse nada, apenas assentiu. E para Sara, naquele momento, aquilo valeu mais do que qualquer palavra que ele pudesse ter escolhido. Roberto ficou olhando para a porta por onde Sara saiu por um tempo que ele não mediu. Ele tinha construído um grupo inteiro. Tinha tomado decisões que moveram mercados. Mas nunca tinha visto alguém recusar uma saída para si mesmo para garantir uma saída para o outro. E aquilo mexeu com algo que ele pensava ter enterrado faz muito tempo. Algo que tinha o nome da irmã que havia perdido e o rosto de uma mulher que ele estava começando a não conseguir não pensar. Hélio não era burro. Essa era a parte que as pessoas erravam quando tentavam entender como alguém como ele chegava onde chegou. Elas olhavam para o sorriso fácil, para a bajulação, para os métodos e concluíam que era um homem simples movido por ganância simples. Não era. Hélio era calculista da forma mais fria possível. Sabia exatamente quanto podia tomar sem que o sistema percebesse. Sabia exatamente quem culpar quando o sistema começasse a olhar. E sabia, acima de tudo, que a melhor defesa é construída antes do ataque chegar. E o ataque estava chegando. Ele havia percebido no olhar de Roberto durante a inspeção. Não na duração do olhar, na qualidade dele. Roberto havia olhado para os números da prancha que Hélio apresentou com aquela expressão fechada, que podia significar aprovação ou podia significar que ele já sabia que os números eram falsos e estava esperando o momento certo para agir. Hélio havia aprendido a distinguir as duas coisas, e o que viu naquele dia não era a aprovação. Depois do envelope para Sara, a conclusão foi inevitável. Roberto estava investigando. E Sara, sem saber, sem querer, sem ter feito absolutamente nada, estava no meio do caminho. Hélio passou 2 dias pensando. Depois, agiu. O relatório que ele montou era uma obra de paciência. Datas ajustadas, registros manipulados, uma sequência de pequenas discrepâncias no caixa que apontavam para um único nome. Sara Mendonça. Nada gritante, nada que parecesse fabricado. Apenas um padrão discreto, construído com cuidado, do tipo que surge quando alguém quer fazer parecer que descobriu algo que estava escondido faz tempo.
Ele entregou o relatório ao departamento de compliance do grupo numa manhã de semana, por e-mail, com cópia para 2 diretores regionais. Profissional, limpo, irretocável. Sarah foi convocada 3 dias depois. Ela entrou na sala sem saber o que a esperava. Havia recebido apenas uma mensagem do RH dizendo que era uma reunião de rotina sobre a unidade. Havia uma mulher do departamento de compliance que Sarah nunca tinha visto. Um representante do RH e Hélio sentado no canto com aquela expressão de quem está lá por obrigação e lamenta profundamente o que está prestes a acontecer. A mulher do compliance explicou em linguagem técnica e distante. Irregularidades identificadas. Padrão de discrepância no caixa. Nome de Sarah associado aos registros. Suspensão imediata enquanto a investigação seguia curso. Protocolo padrão, disse ela, como se protocolo padrão fosse uma forma de tornar suportável o que estava fazendo. Sarah ouviu tudo sem piscar. Havia uma parte dela que queria falar, que queria colocar na mesa cada turno que havia coberto sem reclamar, cada erro que havia corrigido que não era dela, cada centavo que havia passado pelo caixa com suas mãos e que estava certo até o último dígito. Havia uma parte dela que queria olhar para Hélio e dizer em voz alta o que ela sabia e o que ele sabia que ela sabia. Mas ela conhecia sistemas. Sabia que quando um sistema decide que você é culpada, falar raramente resolve, às vezes só afunda. Então, respirou fundo, assinou o protocolo de suspensão que colocaram na sua frente e saiu da sala com a cabeça erguida. Os colegas do salão viram ela passar. Ninguém disse nada. Alguém desviou o olhar. Sarah caminhou até o armário dos fundos, pegou a bolsa e saiu pela porta de serviço, porque não queria que vissem o rosto que ela estava fazendo e porque não queria ver o rosto de Hélio pela última vez naquele dia e fazer algo que não dava para desfazer. O ônibus estava cheio na volta. Ela ficou de pé, segurando a alça, olhando pela janela suja, sem ver nada. A cidade passava lá fora, o mesmo movimento de sempre, o mesmo barulho, o mesmo mundo que não para porque uma pessoa está desmoronando por dentro. Ela ficou calculando durante o trajeto inteiro. Sem emprego, o aluguel vencia em 11 dias. Os remédios de Lara acabavam em menos de uma semana. A reserva que ela tinha guardada, construída centavo por centavo ao longo de meses de hora extra, cobria talvez 2 semanas se ela cortasse tudo que dava para cortar. 2 semanas para achar outro emprego, passar por entrevista, ser contratada, receber o primeiro salário. O prazo não fechava, nenhuma conta fechava. Ela desceu no ponto errado sem perceber. Caminhou o restante do trajeto a pé, devagar, como se o corpo estivesse pedindo mais tempo antes de chegar em casa e ter que explicar para Lara o que havia acontecido sem deixar que Lara visse o tamanho do estrago. Abriu a porta do apartamento e parou. Lara estava no chão do corredor, de lado, com a respiração irregular e o rosto pálido de um jeito que Sarah reconheceu imediatamente. Havia visto aquela palidez antes, sabia o que significava. Sabia que quando o corpo de Lara chegava naquele ponto, era porque havia passado horas sem os remédios e sem comer o suficiente. Lara! Ela largou a bolsa e foi até a irmã em 2 passos. Ajoelhou no chão, colocou a mão na testa de Lara, quente demais, e viu na mesa do corredor o copinho dos remédios do meio do dia ainda cheio. Lara havia esquecido, ou não havia conseguido, e Sarah não estava lá. Estou bem, Lara murmurou com a voz fraca, os olhos semicerrados. Só fiquei tonta. Fica quieta. Sarah foi até o banheiro, pegou os remédios, voltou, ajudou Lara a sentar encostada na parede, deu água, ficou de joelhos na frente dela, segurando as mãos da irmã, enquanto esperava os minutos passarem e a cor voltar devagar para o rosto dela. E então, sem conseguir segurar, sem ter mais força para segurar, Sarah desabou. Não foi um choro contido como o do banheiro da lanchonete.
Não foram 2 minutos calculados antes de lavar o rosto e voltar. Foi o tipo de choro que vem de um lugar fundo, que não pede licença, que não escolhe hora. O tipo que aparece quando a gente finalmente fica sem o que precisava para se manter em pé. Lara, ainda fraca, ainda pálida, colocou a mão no rosto da irmã. Sara. O que foi? Sara sacudiu a cabeça. Não conseguia falar ainda. Me conta. Perdi o emprego. As palavras saíram partidas. Hélio armou uma coisa e eu não consigo provar, e sem esse emprego eu não tenho como pagar os seus remédios no mês que vem, e eu não sei o que fazer, Lara. Eu não sei. Era a primeira vez. A primeira vez em todo o tempo que haviam passado juntas. Enfrentando aquilo que Sara havia dito, eu não sei o que fazer. Sempre havia uma solução, sempre havia um próximo passo, sempre havia Sara de pé entre Lara e o pior cenário possível. Lara puxou a irmã para perto e abraçou com toda a força que tinha. E não era muita, mas era toda. Ficaram assim por um tempo que nenhuma das duas mediu. No chão do corredor de um apartamento pequeno, com a pintura descascando e a conta atrasada, abraçadas com o tipo de força que não precisa de dinheiro, nem de emprego, nem de nada além de existir. Foi Lara quem se mexeu primeiro. Devagar, com cuidado para não enjoar, ela alcançou a bolsa de Sara que tinha caído no chão. Abriu. Procurou por alguns segundos até encontrar o que estava procurando. O cartão que Roberto havia deixado no envelope, que Sara havia guardado sem jogar fora, talvez sem saber por quê. Sara viu o que a irmã estava fazendo. Lara, não, você faria por mim. Lara olhou para ela, com aqueles olhos que Sara não conseguia enfrentar quando estavam assim. Diretos, certos, com aquela sabedoria quieta que às vezes parecia maior do que a idade dela. Deixa eu fazer por você. Sara não respondeu, não impediu. Lara digitou uma mensagem simples, de um único parágrafo, e enviou para o número do cartão, antes de devolver o celular para a bolsa da irmã. A mensagem dizia: meu nome é Lara, sou irmã da Sara. Ela não me contou o que aconteceu, mas eu sei que foi injusto. Ela nunca faria o que estão dizendo. Se o senhor acredita nisso também, por favor, não deixa ela enfrentar isso sozinha. Do outro lado da cidade, num escritório no 12º andar, o celular de Roberto vibrou em cima da mesa. Ele leu a mensagem uma vez, duas. Ficou olhando para a tela por um momento. E então, sem chamar assistente, sem consultar ninguém, sem passar por nenhum protocolo, pegou o paletó que estava na cadeira e saiu. Tomás estava no corredor. Carro, Roberto disse apenas. Tomás não perguntou para onde, conhecia o tom. Roberto estava olhando para as provas na tela quando entendeu que Hélio não havia feito aquilo só para destruir Sara. Havia feito para se proteger, e o tamanho do que ele escondia era muito maior do que qualquer um imaginava. Roberto chegou ao apartamento de Sara sem avisar. Era noite fechada quando o carro parou em frente ao prédio. A mesma fachada com a pintura descascando, o mesmo número torto na porta, a mesma luz do corredor que piscava. Tomás desligou o motor e ficou quieto, como fazia quando sabia que o patrão precisava de um momento antes de agir. Roberto ficou olhando para o prédio por alguns segundos. Então saiu. Não havia equipe, não havia pastas, nem protocolos, nem a armadura de sempre. Havia apenas ele, o paletó levemente aberto e uma expressão que Tomás havia aprendido a reconhecer nas últimas semanas. Não era o rosto do empresário. Era o rosto de alguém que havia decidido algo e não estava mais negociando consigo mesmo. Ele subiu as escadas, parou no 3º andar e bateu na porta. Sara abriu depois de alguns segundos, olhos levemente inchados, cabelo solto, a expressão de quem foi pego no momento mais vulnerável e não tem mais energia para montar defesa. Ela o viu, olhou para trás, para Lara, que descansava no sofá com um cobertor, e voltou o olhar para ele. Abriu a porta mais um pouco. Silêncio de convite. Roberto entrou. Sentou na cadeira que ela indicou com um gesto. Ficou olhando para ela por um momento e então colocou um tablet em cima da mesa com a tela virada para Sara.
Era o relatório completo. Não o que Hélio havia fabricado. O real. Meses de desvios documentados, transferências fracionadas, distribuídas para não chamar atenção, uma rede de registros manipulados que Hélio havia construído com paciência e que Roberto havia desmontado com a mesma paciência em menos de 48 horas. Cada linha apontava para Hélio. Cada número inocentava Sara de forma absoluta e irretocável. Sara leu em silêncio. Leu 2 vezes. Quando levantou os olhos, havia algo diferente no rosto dela. Não era alívio, não ainda. Era aquela expressão específica de quem esteve certo o tempo todo e finalmente tem a prova, mas que já gastou energia demais carregando a injustiça para sentir vitória imediata. As horas extras que ele não pagou também estão aqui, Roberto disse baixo. Tudo documentado. Você vai receber cada centavo com correção. Sara fechou os olhos por um segundo. E Hélio? Foi desligado esta tarde. Uma pausa. Com todas as consequências legais que o que ele fez exige. Não vai ser rápido nem silencioso. Sara assentiu devagar. Ficou olhando para a mesa por um momento, para aquele tablet com todas aquelas provas, para tudo que havia pesado nela nos últimos dias, traduzido em números e datas numa tela. E então, algo nela relaxou. Não o corpo inteiro, não de vez, mas alguma coisa específica, alguma tensão que ela havia segurado tão fundo por tanto tempo que havia esquecido que estava segurando. Foi Lara quem quebrou o silêncio. Obrigada. A voz veio do sofá, fraca, mas clara, com aquela dignidade quieta que Sara reconhecia como a coisa mais parecida com ela mesma que existia no mundo. Por ter vindo, Roberto virou para Lara. Ficou olhando para ela por um momento, para aquele rosto jovem que carregava tanto com tanta leveza, e quando respondeu, a voz saiu com uma textura que Sara nunca tinha ouvido nele antes. Sua mensagem foi a coisa mais honesta que alguém me disse em muito tempo. Lara sorriu. Pequeno, cansado, real. Roberto ficou mais alguns minutos. Antes de sair, parou na porta e virou para Sara com a mão ainda na maçaneta. A proposta continua de pé. Uma pausa. Mas dessa vez não é por pena, não é por memória e não é por obrigação. Os olhos foram diretos nos dela. É porque eu vi você trabalhar. Vi você resolver o que os outros deixaram quebrado. Vi você recusar o que seria mais fácil aceitar. E vi o que você faz por quem você ama. Outra pausa. Mais curta, mais pesada. Isso é o tipo de coisa que não se contrata. Ou a pessoa tem, ou não tem. Sara ficou olhando para ele por um longo momento. Me dá uma semana, ela disse. Roberto assentiu. Saiu sem pressa. A semana passou com o tipo de velocidade que os dias têm, quando finalmente algo está se reorganizando em vez de desmoronando. Sara foi reintegrada formalmente com uma carta do grupo que deixava claro, sem margem para interpretação, que as irregularidades identificadas eram de responsabilidade exclusiva da gestão anterior da unidade. A carta foi lida em silêncio pelos colegas que haviam desviado o olhar quando ela saiu. Ninguém disse nada, Sara também não. Lara iniciou o tratamento no centro especializado numa manhã de céu limpo. Sara foi junto, sentada ao lado da irmã na sala de espera, segurando a mão dela com uma firmeza que não precisava de palavras. Quando chamaram o nome de Lara, as duas se olharam. Lara apertou a mão da irmã uma vez antes de se levantar. Vai dar certo, Lara disse. Não para ser consolada, mas porque sabia. Sara ficou na sala de espera sozinha por quase 2 horas. Olhou para o teto. Olhou para as outras pessoas sentadas ao redor. Cada uma com o próprio peso, a própria história, o próprio alguém lá dentro que amava demais para não estar ali. Pensou em coisas que não tentou organizar. Deixou os pensamentos virem sem tentar controlá-los, o que era raro para ela. Tão raro que levou um tempo até perceber que estava fazendo isso. Quando Lara saiu, o rosto estava calmo. Pode ser longo, ela disse sobre o tratamento com honestidade, mas pode funcionar. Para Sara, pode funcionar, era o suficiente. Sempre havia sido.
Algumas semanas depois, a unidade inaugurou com Sara à frente. O espaço havia passado por uma reforma que Roberto havia aprovado sem questionar nenhum item da lista que Sara entregou. E a lista havia sido pensada não para impressionar, mas para funcionar. Iluminação decente na área de serviço, equipamentos atualizados, um sistema de registro de horas que não permitia manipulação. Pequenos detalhes que qualquer pessoa que nunca trabalhou num lugar assim jamais pensaria em incluir, mas que qualquer pessoa que trabalhou sabe que fazem toda a diferença num dia de 8 horas de pé. A primeira funcionária que Sara contratou chamava-se Renata. Encontrada no processo seletivo, com um currículo simples, sem experiência formal, mas com uma carta de apresentação que Sara havia lido 3 vezes antes de ligar para ela. Na carta, Renata explicava que havia passado por um período difícil, que estava recomeçando, que sabia que talvez não fosse a candidata mais óbvia, mas que prometia ser a mais dedicada. Sara ligou no mesmo dia. Na manhã da inauguração, quando as portas abriram e o movimento começou, Sara ficou por um momento parada atrás do balcão, olhando para aquele espaço. As luzes acesas, o cheiro de café fresco, Renata no caixa com aquela concentração de primeiro dia que ela reconhecia de memória. Pensou na noite do estacionamento, pensou nos 2 turnos, na chuva, no cansaço que vai além do físico. Pensou em como havia entrado num carro sem ver que não era o certo, e sorriu com o tipo de sorriso que a gente só consegue fazer quando entende, de verdade, que o caminho fez sentido mesmo nas partes que doeram. Roberto chegou perto do meio da manhã, sem equipe, sem agenda. Entrou como qualquer pessoa entraria, pela porta da frente, olhou ao redor, foi até o balcão. Sara o viu entrar. Não foi ao encontro dele. Esperou. Ele chegou até o balcão e ficou de pé do outro lado. O mesmo balcão, a mesma distância de sempre, mas tudo diferente de uma forma que os 2 sentiam sem precisar nomear. Como está o movimento? Ele perguntou. Bom, Sara respondeu. Como deveria ser? Roberto ficou olhando para ela por um momento, com aquela expressão que Tomás havia aprendido a reconhecer, mas ainda não tinha nome. Então disse, baixo o suficiente para ser só entre os 2, minha mãe teria gostado de você. Sara sentiu o peso daquela frase pousar no peito com uma suavidade que só as coisas mais verdadeiras têm. Não respondeu de imediato. Ficou com aquelas palavras por um momento. Deixou elas ocuparem o espaço que mereciam. Como ela se chamava? Sara perguntou. Clara. Sara assentiu devagar. Olhou para o espaço ao redor, para as luzes, para o movimento, para Renata sorrindo para um cliente com aquele sorriso de primeiro dia que ainda não estava gasto. Então esse lugar tem um bom nome para carregar, ela disse. Roberto ficou olhando para ela por um longo momento. E então, pela primeira vez, de forma real, sem protocolo e sem armadura, sorriu. Naquela noite, já com as luzes apagadas e a porta fechada, Sara ficou sozinha por alguns minutos na calçada em frente à lanchonete. Olhou para a fachada. Olhou para o reflexo dela mesma no vidro escuro. Não o reflexo de alguém que chegou onde queria chegar, mas de alguém que finalmente entendeu que o caminho e o destino nunca foram coisas separadas. Ela pensou na noite do carro, no cansaço, na chuva, na maçaneta que puxou, sem ver direito, em como havia entrado no lugar errado sem escolher, e em como aquele engano havia plantado, sem que ela soubesse, tudo que estava colhendo agora. Às vezes a vida não pede permissão para mudar de direção. Às vezes ela simplesmente fecha uma porta, abre um carro diferente e espera você perceber, no tempo certo, que o lugar onde você chegou era exatamente onde você sempre precisou estar. Sara respirou fundo o ar da noite e foi para casa, onde Lara esperava, onde o mingau estava no fogo e os remédios estavam no copinho, onde a vida continuava sendo vida com tudo que pesava e tudo que valia, igual a sempre, e completamente diferente.